O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com 14 anos de idade, metástase no fígado aos 24 anos, 21 metástases, e hoje a nossa live vai ser sobre os 3 hábitos importantes para você alcançar a remissão, para que você possa se aproximar da remissão. Então, fica à vontade para fazer seu comentário, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Sejam todos muito bem-vindos, sempre ao lado da minha querida água, porque ela é a melhor bebida detox. Não tomei meu café da manhã ainda. O alimento, a substância mais importante para qualquer ser humano ingerir, em especial pacientes com câncer, é água. Então, quero que você aí do outro lado da telinha também esteja com a sua garrafinha ou com o seu copo de água. Então, vamos lá. Quais são os hábitos que você acha que são importantes durante o câncer? O que você imagina que é importante ter de hábito do dia a dia que você precisa fazer para se aproximar da remissão? Será que você arrisca alguma tentativa, algum comentário? Qual hábito você acredita que seja muito importante nesse momento em que você tem uma alimentação focada muitas vezes no medo? Falando do medo, eu vou até trazer o primeiro hábito que a gente precisa ter no câncer é limpar o besterol que você tem na internet. Existe uma quantidade de besterol que não tem tamanho. As pessoas muitas vezes falam que ficam confusas, que não sabem o que segue, exatamente porque a internet não foi feita para você seguir. Ela foi feita para você conhecer um profissional e para você abraçar aquele profissional e acompanhar com ele uma conduta personalizada. A internet, se você está confuso, é porque você não está seguindo nenhum profissional. Se você tiver um bom profissional, não existe mais confusão, assim como não existe para os meus pacientes dúvidas daquilo que eles podem ou não comer. Eles já aprendem isso desde a primeira consulta. Então, como dizia minha mãe, muito ajuda quem não atrapalha. E eu vou mostrar algumas coisas que têm atrapalhado as pessoas aqui. Então, vamos lá. Olha aqui do que as pessoas têm medo. A pessoa tem medo do quê? De doce. Por que ela tem medo de doce? Porque existe um conteúdo de má qualidade divulgado na internet dizendo que o açúcar causa câncer. Isso é falso, isso não tem evidência científica. Existem conteúdos falando que a pessoa, se comer açúcar, o câncer vai crescer. Isso é falso, isso não tem evidência científica. Existem outros que até parecem ser sutis a mentira, falando que se você comer doce, você vai ter diabetes. Isso é falso, não tem evidência científica. Então, o principal caminho para que a gente possa ter resultados no tratamento é ter um bom profissional te acompanhando e esse profissional seguindo evidências científicas de boa qualidade. Tira da sua mente se você tem esse medo de doce com a besteira sem tamanho. Vamos ver outra aqui que colocaram? Doces adoro, mas fico preocupada quando como. Então, já respondi, né? Já falei sobre essa questão do açúcar. Não tem essa necessidade de medo do doce, de medo do açúcar. Por outro lado, também não posso falar para você abraçar doce e achar que é a última coisa, que é a coisa mais importante para fazer no câncer, de forma alguma. Excesso de açúcar ajuda no ganho de peso e o ganho de peso está diretamente associado ao câncer. Então não é uma relação direta do doce, é uma relação indireta. Quem come todo dia um pouquinho de doce, mesmo com câncer, quimioterapia, radioterapia, isso não é o problema. O problema é o exagero, é a quantidade de doce que essa pessoa consome. Então, respondido, vamos para outra aqui. Carboidratos e leite. Todo alimento vai ter carboidrato. Você comer alface tem carboidrato, você comer cenoura vai ter carboidrato. Então esse radicalismo do carboidrato como o grande vilão de você consumir uma quantidade X não é o formador do câncer. É claro que a alimentação do brasileiro e do mundo ela tem excesso de carboidrato, mas aí sim, aí a gente vai ter problema, aí não é legal, aí não é bem-vindo. Mas você ter a presença de carboidrato, de forma alguma, isso é prejudicial para a sua vida. Por sinal, pouquíssimas pessoas conseguem seguir uma dieta cetogênica. Isso é um estilo de vida
que não é uma roupa para todos os pacientes com câncer, nem para todas as pessoas do mundo. Mas tem pessoas que se dão muito bem com esse estilo de vida cetogênico, tá tudo bem. Ela segue isso com um bom profissional, mas não tem essa obrigação de que tem que ter uma quantidade mínima de carboidrato. Por sinal, se eu falo de uma dieta cetogênica, ela tem 30 gramas de carboidrato. Então já começa com esse olhar. Nem a dieta cetogênica tem ausência de carboidrato, né? Toda dieta ela vai ter a presença de carboidrato, tá bom? Então tire esse medo do seu coração. O leite sempre entra naquela mentira, né? Como é que a gente empurra alguém, traz o medo para uma pessoa? Trazendo mentiras. É muito fácil você manipular pessoas trazendo mentira. A primeira mentira que se fala do leite é a questão do leite ser inflamatório, né? Então não tem essa questão de leite ser inflamatório, exceto se você tem alergia a leite. Se alguém toma leite e tem alergia, coça a pele, formiga o lábio, a língua, essa pessoa tem alergia, então ela causa um processo inflamatório. Então para você não é interessante isso, para você não é indicado isso, de forma alguma. Para as demais, não. O meu amigo Ivan está colocando aqui, leite para qual tipo sanguíneo? Ivan, isso é muito interessante. Eu tenho diversos amigos hematologistas e eu sempre recorro à principal especialidade para ver se eu estou desatualizado. E nenhum artigo que eu tenha contato ou esses especialistas mostrou que pessoa do sangue A, AB, O ou B, ele tem restrição ou indicação para o leite. Eu não tenho evidência científica para indicar ou contraindicar o leite para o tipo sanguíneo, mas eu tenho evidência científica para analisar IgE, imunoglobulina E, e verificar se ele tem uma reação alérgica àquele tipo de alimento. Mas na questão do tipo sanguíneo, eu até hoje não tive contato com nenhuma literatura que faça esse tipo de indicação. E literatura de excelente qualidade, ensaio clínico randomizado, não essas porcarias de estudos epidemiológicos, estudos de corte ou observacionais, que só servem para levantar hipótese, de forma alguma para conduzir a melhor ciência para o paciente. Então, o leite pode ser consumido, eu sempre falo que o leite é bem-vindo, aquele leite que é com vencimento curto, aquele leite refrigerado, saquinho ou garrafinha. Não precisa ferver o leite, muitas pessoas fervem o leite, pela legislação brasileira ele já deve ter sido pasteurizado, ou seja, ele já passou por esse processo de aquecimento e resfriamento, e você pode consumir se você gostar. Se a pessoa não gostar de leite, também não é obrigada, tem iogurte, queijo, coalhada. Se ela não gostar de nenhum alimento lácteo, existem outras fontes de cálcio que o seu nutricionista pode indicar. Então, tira do seu coração esse medo do leite, esse medo do carboidrato, que não é o caminho para que a gente tenha saúde. Aí vamos pegar aqui outra questão. Feijoada, né? Feijoada faz parte do hábito alimentar brasileiro. O brasileiro gosta de feijoada. Existem algumas indicações para que você possa fazer uma receita melhor, mas não é proibido alguém falar que está com câncer e comeu feijoada. Talvez ela seja um pouquinho menos indigesta quando você faça a quimioterapia, exatamente porque as drogas que você utiliza, elas atacam todas as células do corpo, todas as células saudáveis, atacam fortemente o câncer e atacam fortemente o estômago também. Então essa pessoa, talvez por um alimento mais gorduroso, ela sinta mais pesada, ela tem uma dificuldade maior de digestão. Mas no sentido de proibição por fazer o tratamento oncológico, não teria isso. Deixa eu pegar aqui outra questão que colocaram para mim. Olha, essa aqui é muito comum, eu fico até preocupado. Tomar uma cervejinha de vez em quando. Conversa com o seu oncologista. Porque o meu desejo como nutricionista é que a sua quimioterapia acabe o mais rápido possível. Quem não segue, isso é literatura científica, não sou eu. Quem não segue acompanhamento nutricional, a quimioterapia que demoraria 3 meses, dura 6, dura 12 e dura anos, porque a pessoa ainda não entendeu que é fundamental o oncologista e o nutricionista ao lado para vencer o câncer. Ela entende apenas que só o medicamento vai resolver a vida dela. Não vai, infelizmente não vai. Eu gostaria que fosse com uma dorzinha de garganta que você toma antibiótico e mata a bactéria, se aí for a responsabilidade, que destrói a dor de cabeça. Você toma um analgésico e passou a dor de cabeça. Gostaria
que essa doença crônica chamada câncer fosse tão simples assim, mas não é, tá bom? Então, bebida alcoólica não é indicada nessa fase. A grande indicação é você ter uma alimentação adequada para aquilo que você está vivendo, para se livrar o quanto antes da doença, para se libertar o quanto antes desse problema. Então, vamos pegar aqui mais outra. Queijo, pão, cada um fala uma coisa, eu fico perdida. Por que você fica perdida? Porque você continua seguindo o conteúdo da internet para mudar a sua vida. O conteúdo da internet, o meu conteúdo, eu sempre friso isso, são para você despertar uma nova consciência e conversar com o seu médico oncologista, conversar com o seu nutricionista. Pode ser eu, a pessoa me manda um direct, eu me torno o responsável pela sua alimentação. Mas a pessoa acha que a doença mais séria que a medicina já teve, ela pode ficar seguindo story live, que a vida dela está repleta de saúde. Infelizmente não vai estar. É por isso que tem a confusão, porque ela não tem ninguém que segure na mão dela e acompanhe. Então, se você está nesse lado agora, de estar confuso, tenha um profissional com competência acompanhando e seguindo você. Isso é fundamental para que você se livre o quanto antes dessa doença. Se liberte o quanto antes. Tem pessoas que estão fazendo amizade com câncer já estão chamando de meu câncer. Quando a pessoa chega no nível de falar meu câncer, é porque ela já fez amizade. Esquece essa palavra da sua vida. O câncer não é seu. O câncer é da medicina. Ele que deu o nome para ela e você tem que se livrar disso. Você tem que se libertar disso. Você foi diagnosticada com câncer tal, mas ele não é seu. Ele nunca foi seu. Você não nasceu com ele. Então eu espero que você se livre o quanto antes dele e chegue aos 100 anos sem ele. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui outra questão, camarão. Aí é muito específico, né? Algumas pessoas têm alergia a camarão, a frutos do mar. É um alimento que pode trazer mais alergenicidade. Alguns pacientes não têm alergia a camarão e durante a quimioterapia podem desenvolver alergia ao camarão. Então, isso tem que ser avaliado individualmente. Eu não proíbo meus pacientes de comer camarão, mas sempre faço a sugestão de comprarem camarão de boa procedência. Mas tirando essa questão do medo e do terrorismo, que só destrói a sua vida e só atrapalha a sua vida. Tá bom? Então, essas eram os nãos, né? Do que a pessoa tinha medo de comer e todos esses alimentos ela poderia comer. Então, o medo e a confusão atrapalham cada vez mais o seu dia, porque emocionalmente você está abalado com câncer, você começa a ouvir um monte de coisa, fica mais abalado e você fica perdido. Por que você fica perdido? Porque você não tem um médico que está cuidando de você, não tem um nutricionista que está cuidando de você. Aí fica perdido mesmo, porque é informação que não acaba mais. Muita informação gera confusão. Lembra disso que eu estou falando? Muita informação gera confusão. Você precisa de alguém para filtrar isso. O médico oncologista faz isso e o nutricionista também é totalmente capaz de fazer. Outro ponto muito importante que as pessoas deixam de lado, né, é a questão do consumo de proteína e o consumo de gordura. Então, o que eu quero trazer sobre essa questão do consumo de proteína e de gordura? Primeiro, falar das proteínas de baixo valor nutricional, proteínas que não vão ter o poder de fazer o cabelo, de fazer, tudo bem que o meu já está acabando aqui, de fazer a pele, de fazer o colágeno, de fazer a questão dos seus ossos, de proteger o seu corpo, de produzir hormônio e assim por diante. Então, qual que é o ponto? Qual que é a chave especial? Eu preciso de proteína animal. A proteína animal é a que mais contém aminoácidos para formar o seu corpo. Primeiro eu vou falar do que a pessoa normalmente faz e prejudica o corpo dela. Ela consome ora pronobis. Ora pronobis, além de muitas vezes causar enjoo, diarreia e vômito, que é algo que nenhum paciente quer, ela não consegue combater a anemia e não consegue formar os seus tecidos. Nós não temos evidência científica disso nos pacientes, inclusive muito mais no paciente com câncer. Então, se você é uma pessoa que consome ora pronobis para combater a anemia ou consome ora pronobis para aumentar a ingestão de proteína, não perca seu tempo. Eu sei que muitas pessoas oferecem, põe um raminho, ela nasce fácil, você pode comer. Eu já comi até, dá para colocar na salada, ela é mucilaginosa, né? Ela tem, parece uma espécie de um muco dentro. É agradável para ter uma salada ou outra, mas não como uma receita para melhorar a ingestão de proteína, não como uma receita
para que você tenha combate à anemia. Isso aí não tem evidência científica, então não perca seu tempo com isso. E falando de evidências, né? A Viver colocou aqui o que se acha da dieta cetogênica. A opinião do Alexandre é o menos relevante. Dá uma olhadinha na minha live que eu trago artigos científicos mostrando a relação da dieta cetogênica e câncer. Eu já fiz essa live, dá uma olhadinha, depois você me fala o que você achou. E fortalecendo mais ainda, a pessoa vai comer feijão, né? Tudo bem, feijão cozido é nutritivo, tem proteína, tem um pouquinho de ferro, mas uma pessoa que está fazendo quimioterapia, ela chega a ter anemia gravíssima. Tem situações de pacientes que chegam com anemia de 7, de 6, no ponto do médico falar, você precisa tomar bolsa de sangue. Eu tinha um paciente, ele está vivo ainda, viu? Por favor. Um paciente que durante o meu acompanhamento, ele não precisou tomar, ele tomou só uma bolsa de sangue no início, que a médica achou que a nutrição não ia trazer esse resultado para ele. Mas antes de me encontrar, no mês de janeiro, se eu não me engano foi em 2021, ele tinha tomado mais de 20 bolsas de sangue e outras bolsas de plaqueta. Por que ele fez isso? Porque ele não conseguia manter a nutrição dele adequada, ele não tinha uma gestão adequada de proteínas de origem animal. Então a gente está falando de alguém que vai se submeter a um risco, tomar a bolsa de sangue, por mais que tenha todo o controle, você tem um risco de pegar alguma doença, existe isso. A gente não pode ser, eu como profissional da saúde, não pode ser inocente em relação a isso. Esse paciente vai sair de casa, ele vai tomar agulhada, ele vai ficar um tempo ali no hospital. Para que eu vou submeter alguém ao risco se eu tenho a possibilidade de oferecer uma nutrição que vai evitar tudo isso? Então, lembra bastante disso. Eu não quero que você fique tomando agulhada para receber bolsa de sangue. E outro ponto, quando você fica tomando bolsa de sangue, você deixa de fazer a quimioterapia da semana, porque a anemia contraindica o uso da quimioterapia. Então, em vez do tratamento seu durar 1 mês, 3 meses, vai durar 6, 12, 1 ano, 2 anos e assim por diante. Por conta de uma informação falsa que ora pronobis é bom, que suco verde é bom, de que você vai comer couve e vai combater anemia. Não vai, não tem prova científica disso. A gente tem a comprovação de que se você consumir carnes, carne de boi, o ovo, o peixe, o frango, o porco, são carnes excelentes, sempre bem cozidas, para trazer bons nutrientes para você. Aliás, é importante que você consuma essa carne cozida ou grelhada, porque ela, dessa forma, quando ela está grelhada e não mal passada, você tem uma absorção melhor dos aminoácidos que estão ali dentro. Sem contar que se ela estiver mal passada ou crua, você também vai ter uma dificuldade maior de digerir, que não é nada bom para quem está fazendo químio, e vai ter uma absorção menor dos aminoácidos e risco de intoxicação alimentar. Então, não é proibido para quem está fora da químio, mas para quem está em químio a gente tem que ter esse olhar especial. Aí a gente entra no universo dos... eu vou até comentar já aqui, a Viver colocou. O que eu acho do chá verde? A opinião do Alexander não é relevante nas lives. O que eu trago aqui é ciência. Então, a ciência mostra que chá verde atrapalha a tamoxifena e capecitabina. Então, não é indicado usar chá verde, chá branco e ainda mais os outros besteróis de chá que existem. Não estou falando que você perguntou para mim um besterol, mas existe o besterol de melão de São Caetano, existe o besterol de chá de folha de graviola, chá de folha de amora, que interferem diretamente na quimioterapia. Então, por qual motivo eu daria um chá que vai reduzir a chance de cura? Normalmente, os pacientes, quando vão fazer o tratamento do câncer, eles têm o pensamento de farmácia. O que é isso, Alexander? Pensamento de farmácia. Eu tenho uma doença e eu vou usar um remédio para matar. Não funciona assim o câncer. Você tem que usar o pensamento de remissão. Quais são os passos que eu vou dar para que eu chegue o mais rápido possível na remissão e na cura? Então, não existe suplementozinho, alimentozinho, chazinho que destrua todos os cânceres ou destrua um câncer. Não existe isso. Se alguém estiver falando isso para você, com todo respeito, essa pessoa é um charlatão, essa pessoa é uma mentirosa. Você precisa de um conjunto de medicamentos, quem faz quimioterapia sabe disso, não é só um, conjunto de medicamentos e um conjunto de alimentos que vai te dar suporte para que você chegue o mais rápido possível nessa situação. Aí o que a gente tem? O que é importante a gente
desenhar, o que é importante a gente pensar. Cada vez mais a gente precisa ter uma alimentação com a presença da proteína e com a presença de gordura. Isso é muito importante. E aí a gordura que as pessoas mais usam, qual que é a gordura que a gente mais vê as pessoas usando? É gordura trans, que ela está presente no pão de forma integral, que ela está presente no biscoito de polvilho, está presente na bolacha recheada, na bolacha de água e sal e em tudo isso mais. Então, a gente, infelizmente, tem cada vez mais uma tendência das pessoas consumirem gordura de má qualidade, que faz mal para o coração, e nós temos cada vez mais uma tendência de fazer com que a pessoa consuma mais carboidrato. Então, se a pessoa consome carboidrato, se a pessoa consome esse tipo de alimento, além dela ficar acima do peso, ela ajuda a atrapalhar o bom funcionamento do coração, que é o que eu sempre falo. Pão de forma integral não é bom, biscoito de polvilho não é bom, bolacha recheada não é bom, biscoito de água e sal não é bom. Tudo isso é uma porcaria colocada pela indústria, cheia de aditivos alimentares, substâncias, por sinal, algumas até cancerígenas, e que vão prejudicar o bom funcionamento do seu corpo. Então isso é muito importante, isso é muito necessário a gente ter como direção, ter como caminho, né? Isso é fundamental. Outra coisa importantíssima é lembrar das boas gorduras. Quem que a gente tem de boa gordura? A gente tem a gordura do azeite, a gente tem a gordura das carnes, as gorduras das carnes são de excelente qualidade, a gente tem a gordura que estão presentes nas oleaginosas, castanha do Pará, castanha do caju, macadâmia, pistache, amêndoa, todas elas são muito bem-vindas, são muito necessárias. E aí, quando você tem a presença de boas proteínas e boas gorduras, o seu corpo consegue funcionar melhor e enfrentar o câncer. Na verdade, esses são os 3 hábitos importantes no câncer. Primeiro, não atrapalhar. Segundo, é comer proteína boa e gordura boa. Você vai dar o passo a passo e vai dar todos os caminhos para que você possa pensar em ter excelentes resultados, excelentes caminhos. Tá bom? Então, a ideia era essa. O meu amigo Ivan colocou aqui uma reflexão importante. Dieta do tipo sanguíneo pode prevenir expressão de oncogenes? Ele é médico, eu acredito, né? Ele colocou Dr. Ivan, então é um termo técnico que ele conhece. O que é oncogene? Oncogene é um gene que faz câncer. Por exemplo, o câncer que eu tive, que é MEN tipo 1, múltiplo endócrino neoplasias, causa câncer, causa, na verdade, tumores em 3 locais. Nos 3 P's. Pituitária, que é a hipófise, paratireoide e pâncreas. Como eu já disse, tive câncer com 14 anos de idade, com metástase no fígado, e esse gene ele faz com que haja supressão da expressão de uma substância chamada menin, que indiretamente promove o câncer, que foi o que aconteceu comigo e acontece com milhares de pessoas ao redor do mundo. Existe hoje evidência científica de que uma dieta ou um conjunto, dieta cetogênica, dieta do tipo sanguíneo, dieta vegetariana, que ela previne a expressão do oncogene? Eu não conheço. Até hoje, 2022, eu não conheço, dia 20 de setembro de 2022, um artigo de excelente qualidade que mostre que uma dieta ela possa impedir a expressão de um oncogene. O que a gente tem em relação a oncogenes, e eu tenho visto isso verificado com vários pacientes, é quando nós temos a eliminação do besterol, chazinho, suplementinho, alimentozinho, a inclusão de boas proteínas, boas gorduras, adequada àquela pessoa, adequada àquele tratamento. Eu tenho o meu caso de pacientes com genes causadores de câncer, que esse gene trouxe a pessoa na remissão. Então, não é uma dieta a essa aqui, não. É uma combinação de preferências, de hábitos e de nutrientes especiais que tem colaborado com isso, mas não como um modelo e uma regra, Ivan. Eu não conheço, até hoje, 20 de setembro de 2022, que possa fazer com que o gene BRCA1, que é muito comum na mulher, ou genes
síndrome de Lynch, que causa câncer de cólon, que é um câncer muito comum, possa prevenir, possa fazer com que esse gene se expresse mais. Por outro lado, a gente tem outros estudos bem interessantes mostrando que mesmo pessoas com câncer genético, e o meu caso é um desses, quando seguem uma alimentação específica para o tratamento oncológico, apresentam resultados melhores do que outras pessoas que não têm uma alimentação regular. Ou, entre aspas, a famosinha dietinha saudável. Não basta, a dietinha saudável só comer alimento integral não tem trazido os resultados que os pacientes esperam. Tá? Mas, por outro lado também, se alguém que estiver me assistindo agora tiver um excelente artigo e falar, Alexander, eu tenho um ensaio clínico randomizado me mostrando que uma dieta tal, ela previne a expressão da síndrome de Lynch, previne a expressão do MEN tipo 1, previne a expressão do BRCA1, BRCA2 e assim por diante. Estou de braços abertos aqui para conhecer. Eu desconheço essas publicações. E aí a ideia era essa, eu queria trazer para vocês essa informação, o Dr. Ivan colocou, a ideia é essa mesmo, né? A gente não tem hoje uma dieta padrão, até se a gente fosse pensar no universo cetogênico, olha que interessante. Se a gente pensa nos esquimós, eles comiam peixe, mas se a gente pensa nas pessoas na África, eles chegavam a tomar leite, que eles cuidavam das cabras, cuidavam dos outros animais, e eles não tinham, leite não, eles cuidavam dos animais, comiam mais a carne, não tinham contato com o salmão, com outros peixes. Outros povos que comeram uma dieta cetogênica tinham o hábito de consumir óleo de coco. Então, até mesmo a dieta cetogênica, para cada região do mundo, ela teve uma característica dos alimentos que ali eram disponíveis. Então, não existe uma dieta perfeita para alguém que tem câncer, não existe uma dieta perfeita para alguém que é atleta. Por isso a importância desse profissional, para entender o histórico desse paciente, as doenças pregressas, o tipo de tratamento que ele está fazendo, as preferências alimentares, que acho que isso é fundamental. A gente tem que lembrar que a gente cuida de um ser humano, a gente não cuida de um cobaia que tem que comer aquilo porque o mundo falou que tem que comer. Dane-se o que o mundo está falando. Quero ouvir e saber aquilo que é bom para você. Tá? Então, fortalecendo isso, eu quero convidar você para participar da minha maratona. A jornada é uma jornada, né? Falei maratona, jornada alimentação durante o câncer, que vai ser muito bacana. Ela vai ser fora do Instagram, vai acontecer às 20 horas, 100% online, 100% gratuito, e ela ocorre num espaço privado, né? Você tem a liberdade de participar, mas ela é para pessoas 100% interessadas. Aqui a gente tem curiosos, a gente tem interessados, todos são muito bem-vindos, mas lá é um evento reservado para quem realmente quer aprofundar mais sobre a alimentação no câncer. Então ela começa às 20 horas, horário de Brasília. A gente tem pessoas no mundo e no Brasil assistindo esse evento. E ele vai ocorrer no dia 26, no dia 28 e no dia 30, que é segunda, quarta e sexta-feira. A inscrição é gratuita, né? É só no meu Instagram você tem acesso ao link da bio. Você clica no link, vai ser direcionada para uma página segura, que é a minha página pessoal. Deixa ali seu e-mail, se quiser deixa o telefone, não tem necessidade, mas deixa seu e-mail, porque toda a minha comunicação será feita por lá. Os links para acesso a essa jornada vão ser feitas pelo e-mail. Então, seja convidado, esteja à vontade para participar, indique para alguém que talvez não tenha acesso a conteúdos de qualidade. Vai ser um grande prazer a gente poder cada vez mais caminhar nesse sentido, tá bom? Então, aproveito para desejar um excelente dia, uma excelente terça-feira para você e mantenha contato comigo aqui nas redes sociais. Um grande abraço.